E aí galera, o capítulo 28 de Liga da Justiça Sombria de 2018 foi chamado de O Sacrifício da Zatanna, e já começa com Azzy lançando um feitiço: meu corpo é o seu corpo, sua mente é a minha mente. Um homem invertido rebateu dizendo que é uma tola impetuosa. Como podia pensar que seria capaz de vencê-lo? De acordo com a heroína, no reino físico, corpos podem ser quebrados, feridas podem ser curadas. A magia se manifesta como a violência física, mas na mente a batalha é de vontade e por isso os dois são iguais. Ali o homem invertido pode ser derrotado. Como resposta, ele disse que terminando de consumir a mente da heroína, memórias, alegrias e dores seriam apenas uma leve reflexão, ou que nem isso, apenas um eco no escuro. Cortando para a Mulher Maravilha com o poder da Hecate, a heroína segurava a Zatanna com o laço, tentando manter a amiga na verdade. Pedia para lutar com tudo e não desistir. Mas pouco a pouco a feiticeira foi consumida e a Diana lamentou com a expressão de tristeza. O homem invertido lutou com a heroína dizendo que é magia, ilimitado, infinito e eles não tinham como vencer. Era muito mais fácil desistir. De acordo com a Diana, sua amiga ainda não tinha sido vencida e a prova disso é que o vilão ainda estava de pé. Aí que veio a parte mais interessante. Os pensamentos da Azzy questionando se era isso mesmo, se estava morta e tinha falhado, até que entendeu que não. Ainda estava ali e tinha que limpar a mente, assumir o controle, alcançar uma memória clara, detalhada, refinada e real. Luzes de um palco, o som da multidão, o timbre misterioso da música do parque tocando pelo teatro, o cheiro da pipoca, manteiga e caramelo. De repente, o homem invertido deu uma travada e os heróis perceberam que tinha alguma coisa a mais acontecendo. O narrador dizia para bater as palmas: a monarca do mistério, a mestra da magia, a ilusionista mais ilustre do nosso tempo. Zatanna disse que faria uma viagem pela estrada da memória, mais precisamente quando era apenas uma criança, um dos primeiros truques de magia que aprendeu. Nisso, o homem invertido começou a reproduzir o mesmo que a heroína pensava. Quando tinha 12 anos e durante um passeio de verão, encontrou um coelho morto. Vendo que seu pai já tinha realizado o truque, colocou o animalzinho na cartola, balançou a varinha, usou as palavras mágicas e a criatura voltou à vida de um modo saltitante. Foram aplausos e alegria, mas era apenas um truque. Fundos falsos, buracos na mesa e coelhos na manga. Em algum lugar abaixo de tudo isso ainda tinha um coelho morto. Foi aí que a Zatanna mudou e disse que não. A verdadeira magia está em segurar o corpo e desejar que seu coração bata de novo. Nesse momento, o homem invertido teve que dizer de trás para frente que queria que aquele coelho voltasse à vida. Azzy continuou falando para ouvir o sangue fluir pelas veias e a vida preencher os pulmões, porque a verdadeira magia desafia a realidade, e como seu pai disse, sempre há um custo, a magia tem um preço. Com a ressurreição daquele coelho, o mundo devia uma morte e a dívida sempre deve ser paga. Zatanna viu seu pai pagar o preço e por isso nunca mais usou esse tipo de magia. Mas no dia em questão, segurou uma nova vida conjurada do nada, puxada do vazio. No seu coração podia sentir o custo e o que se deve pagar por aquilo. Por fim, tomou o lugar do vilão e perguntou se os amigos também podiam sentir. A Mulher Maravilha explicou o que aconteceu. Eram duas mentes em um único corpo. Zatanna forçou o vilão a viver com o fato de que ele tinha que pagar por aquele feitiço. Assim que se libertou e venceu, a feiticeira disse para Diana que aquele era o momento de usar a magia de Hecate e cumprir a promessa que fez, trazendo de volta o equilíbrio. Em seguida partimos para o Bobo comentando sobre o que aconteceu, que ele foi capaz de abrir o bar do esquecimento novamente e voltar a ser um bartender terrível. Salvaram a magia e trouxeram o equilíbrio para o mundo e além. Lutaram com a entidade que ameaçou consumir todo mundo e alteraram a realidade do outro lugar.
Não há limites que esse chimpanzé não cruze por uma bebida decente. Já o Khaled estava meio para baixo, porque tudo aconteceu e ele não lembrava de quase nada. Isso porque levou uma rajada mágica bem na cara. O Bobo continuou o assunto dizendo que, na verdade, ele abriu esse lugar e viu que pessoas se sentaram e pediram uma bebida com um sorriso. Se tudo o que fizeram vai manter isso por mais um dia, então vale a pena continuar lutando. Quando a Diana usou a magia para selar o homem invertido, foi como ver uma colisão de opostos, como matéria e antimatéria se unindo no reino da magia. Energias claras e escuras foram soltas naquela dimensão. Quando o monstro do pântano fez seu sacrifício para criar vida onde não havia nenhuma, foram as energias mágicas que deram vida àquele lugar. Inclusive encontraram novamente a Espada da Noite, e como parecia nova, Diana sugeriu que talvez tenha absorvido a magia, mas nem todo mundo ficou feliz com tudo o que aconteceu, porque o Homem-Morcego se sentiu meio responsável pelo sacrifício do monstro do pântano, e no fim continuou estudando uma forma de trazê-lo de volta. Tanto que com as pesquisas descobriu que ainda existia uma consciência em algum lugar dentro do verde. Bobo seguiu contando que, apesar de tudo, quem mais perdeu foi a Zatanna, que entrou no outro lugar para ter contato com o pai, e ao invés disso, perdeu outra pessoa, que no caso era o Constantine. Mas seu pai não deixou por isso mesmo e teve uma conversa bem emocionante. Contou que com os dois, infelizmente, há morte e perda. Ela nunca parou de procurá-lo, nunca deixou de acreditar e ele sabia disso. Continuou contando que há uma indescritível mudança quando alguém se torna pai e vai além do alcance da magia e ilusão. Seu maior desejo é ver outra vida se desdobrar na sua frente, preocupado com que nenhuma sombra caia sobre sua criança. Ainda assim fez a filha passar por muita coisa ruim, e apesar de tudo que foi tirado dele, ainda havia um pouco e tinha vontade de ser um pai pela última vez. Então lançou um feitiço que era sobre o preço que a heroína tinha que pagar. Independente de qual fosse, agora ele pagaria no lugar. Pouco depois, abriu um portal e disse que se lembrar dele, sempre estará ao lado dela, com a heroína chorando e o John realmente voltando. Continuando com a conversa do Bobo, entraram no assunto do Kent ter se sacrificado e o mais novo Senhor Destino tentado impedir. Mas como não conseguiu, pensou que não fosse bom o suficiente. Para o Bobo não é nada disso, porque se o Kent não sentisse que o destino estava em boas mãos, não teria feito essa escolha. O problema é que até aquele momento não dava para ouvir a voz de Nabu dentro do elmo, então teriam que investigar o que de fato acontecia. Chegando ao fim, vimos a Mulher Maravilha e a Zatanna acima dos prédios, conversando sobre qual seria o próximo passo. Sem a marca da Hecate na alma da Diana, foi a primeira vez em muito tempo que se sentiu livre, e as amigas se abraçaram, deixando claro que se o mundo sem heróis está perdido, então vão ajudá-lo a encontrar o caminho. O Bobo terminou dizendo que toda vez que o mundo se vira e a luz sai do céu, há forças, mentes e entidades além da compreensão conspirando nas sombras. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Como sempre tem muita gente me pedindo mais conteúdo sobre essa galera da magia, e como gosto muito, não vou perder a oportunidade. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações, porque ajuda muito no crescimento do canal. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico, uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!